Olá, sejam bem-vindos ao Agroamérica. Meu nome é Gabriel Estrela e este é o terceiro programa produzido em parceria com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Recentemente, a FAO divulgou o relatório O Estado das Mulheres nos Sistemas Agroalimentares, que mostra o crescimento na proporção da força de trabalho feminina no campo em relação à de homens, mas que também demonstra que a discriminação de gênero e as condições econômicas e sociais desfavoráveis continuam ameaçando a vida e a qualidade de vida dessas mulheres. Para falar sobre este assunto, a minha entrevistada é a Úrsula Zacarias, que é ponto focal de gênero da FAO no Brasil. Úrsula, seja muito bem-vinda ao Agroamérica, é um prazer recebê-la aqui. Olá, Gabriel, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando deste importante relatório sobre a situação das mulheres nos sistemas agroalimentares. Fantástico. Então, esse relatório bastante completo, ele demonstra, traz dados, informações sobre a situação global. Então, eu queria começar perguntando quais são os pontos principais desse relatório que mostra principalmente essa relação da força de trabalho das mulheres em relação aos homens e as condições que foram abordadas pela FAO. Gabriel, o relatório fornece uma visão geral e abrangente da situação das mulheres nos sistemas agroalimentares. Sistemas agroalimentares, a gente pode entender que é todo o processo que vai da produção, a distribuição e consumo, até a geração e destinação desses resíduos. Então, o relatório, ele analisa as múltiplas fontes de desigualdade que restringem, a participação, o bem-estar e o empoderamento das mulheres. Além disso, descreve políticas e abordagens que têm apoiado a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres em muitos países do mundo. O relatório também detalha como a participação igualitária das mulheres na agroalimentação pode, de fato, transformar sistemas individuais e gerar resultados globais. Certo. Agora, um dos pontos principais desse relatório que você mencionou é justamente a questão da segurança alimentar. Hoje, a discussão é pertinente e a gente vê que o nosso público que nos assiste, produtores rurais, analistas, público também das áreas urbanas, todos estão preocupados nessa questão. Então, o que o relatório mostra sobre a importância de trazer uma igualdade de gênero, desenvolver isso por meio de políticas públicas à segurança alimentar? Bem, promover a igualdade de gênero trata de fortalecer iniciativas e ações que promovam o acesso igualitário à informação, à capacitação e às oportunidades. Hoje, existe uma grande discrepância em relação dos homens e as mulheres. Nos sistemas agroalimentares, existe um grande número de mulheres empregadas, e constitui uma importante fonte de sustento para essas mulheres e essas famílias em diversos países no mundo. Globalmente, a gente pode considerar que das 100% das mulheres trabalhadoras dos sistemas agroalimentares, 36% são mulheres, Principalmente estão ali no setor primário, enquanto que a força masculina são 38%, de homens trabalhadores. Apesar de ter essa aproximação de números na participação de trabalhadores nos sistemas agroalimentares, os papéis das mulheres tendem a ser mais marginalizados, as suas condições de trabalho tendem a ser piores e existem também irregularidades, trabalho informal, o meio na qual elas trabalham também são muitas vezes ali precário, elas trabalham meio período, são pouco qualificadas, ou às vezes são colocadas em situações de intensivo trabalho, de mão de obra. Além disso, Gabriel,
os salários, a gente vê uma diferença entre os salários. E é exatamente isso que é um dos destaques deste relatório, que ele aborda que as mulheres empregadas em empregos assalariados na agricultura ganham 82 centavos de dólar, enquanto os homens ganham $1. Perfeito, perfeito. Agora, quando a gente fala sobre discriminação de gênero, a gente estava falando sobre todos esses pontos que você falou para a gente, né? Aqui, agora, tem uns pontos aí que a gente pode esmiuçar um pouco, né? Quando a gente fala sobre igualdade de gênero em termos de salários, tem que ter igualdade salarial. Mas quando a gente fala sobre também acesso a recursos que possibilitam também que haja um engajamento no trabalho rural, a gente está falando sobre acesso a crédito, acesso a recursos tecnológicos, também sobre infraestrutura que ajudam essas mulheres que muitas vezes são chefes de família, correto? Então, a gente está falando de creches, falando de infraestrutura que possibilita que até essas chefes de famílias, mães também, consigam ir ao campo despreocupadas. O que o relatório mostra em relação ao acesso a esses recursos? Bom, o relatório aponta, né, que precisam ser tomadas algumas ações urgentes sobre esses aspectos principais da discriminação entre homens e mulheres. O acesso aos recursos, a crédito e à tecnologia é um desses pontos que precisam ser melhorados. Além disso, é importante que hajam, né, políticas e programas de acesso à terra às mulheres. Isso faz com que os empregos tenham um aumento, a renda e também garanta oportunidades iguais, porque a mulher, quando está numa situação de empoderamento econômico, uma vez que ela é a proprietária daquela terra, né, ela tem um aumento significativo nos seus meios de vida. E isso também um bem-estar ali social e familiar. Sobre a igualdade salarial, isso sem dúvida é uma questão que precisa ser trabalhada cada vez mais. Além da geração de empregos, né? Que isso segue sendo como um ponto crucial para acabar com a fome. É preciso gerar empregos no campo para que a gente possa garantir a segurança alimentar e nutricional. Gabriel, outro ponto que o relatório aponta é o acesso à creche e às escolas integrais como essenciais para garantir, né, que as mulheres permaneçam nos seus empregos. Porque se a gente tem programas, né, de proteção social que garantam, né, esse direito às mulheres, elas conseguem trabalhar mais tranquilas, elas conseguem garantir, né, de certa forma, que essas crianças estão bem acompanhadas, bem nutridas, protegidas. Então, elas têm uma segurança para conseguir trabalhar melhor e se desenvolver. Certo. Em relação à realidade do campo, a gente sabe também que a gente enfrenta hoje uma certa despercebida crise migratória também, principalmente na América Latina, no Caribe. Quando a gente vê, temos uma certa imigração de pessoas do Caribe para a América Latina, também de certos países como a Venezuela para os países vizinhos e também da América Central para o norte, né? México, consequentemente os Estados Unidos. Este assunto é pertinente porque mostra que os países que vêm enfrentando dificuldades políticas, econômicas e sociais não conseguem garantir a segurança, tampouco a garantia econômica para essas famílias. E justamente são as chefes de famílias que sempre são mais atingidas. Nesse aspecto, a crise migratória mostra-se pertinente, né, para os países da região abordarem esta questão. Quais políticas públicas a gente pode prever para ajudar as mulheres no campo, sejam elas enfrentando esse tipo de crise migratória ou outras crises que elas enfrentam, por exemplo, violência de gênero?
Bem, na América Latina e no Caribe, as mulheres constituem 36% dos trabalhadores do sistema agroalimentar. Por exemplo, na Bolívia, elas representam quase 54% das trabalhadoras deste setor agroalimentar. Então, a proporção de força do trabalho agrícola é maior ou está aumentando em relação à dos homens nas áreas rurais. E o relatório também traz esse dado de que, sim, existe uma grande emigração do campo, principalmente a masculina. Então, aqui na América Latina e no Caribe, né, os governos têm enfrentado cada vez mais esses desafios que são impostos e trabalhado com essas lacunas, né, para a gente conseguir superar, né, essas lacunas estruturais que principalmente as mulheres enfrentam. E aí, para isso, é preciso ter um trabalho muito concreto em políticas públicas que promovam o acesso à terra, a insumo, a serviços, finança, isso sendo, né, crédito privado e crédito público, a tecnologia digital e também desenvolvendo programas de conscientização que contribuem para a gente fechar essas brechas que ainda existem de desigualdade e também levando mais informações às mulheres, principalmente sobre os seus direitos, a fim de que elas possam se proteger de alguma forma da violência que muitas delas ainda sofrem, né? Certamente. Úrsula, vamos continuar com esse papo falando mais sobre essas políticas públicas, mas antes disso, vamos para um pequeno intervalo e eu convido vocês, por favor, a continuarem aí, que o Agroamérica volta já com mais informações e entrevista com Úrsula Zacarias, ponto focal de gênero da FAO no Brasil. Até já! Olá, o Agroamérica está de volta em conversa com Úrsula Zacarias, que é ponto focal de gênero da FAO no Brasil. Úrsula, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. No último bloco, nós estávamos conversando exatamente sobre os direitos, a importância das mulheres conhecerem os seus direitos e o que o relatório aponta sobre a falta desse conhecimento e as necessidades nas políticas públicas voltadas ao acesso a essa informação. Gabriel, o relatório recomenda que é preciso, além de produzir, né, de gerar políticas públicas, né, é necessário também trabalhar dados em alta qualidade. A gente precisa de censos agropecuários mais atualizados, para que a gente possa ter acesso a dados desagregados por sexo, idade e outras formas, né, de diferenciação social e econômica. Isso é fundamental para monitorar e acelerar o processo em direção à igualdade de gênero e ao direito das mulheres nos sistemas agroalimentares. Úrsula, falando de direitos das mulheres, é atribuído também ao conhecimento, ao acesso à informação dada a esse público. Quando a gente fala sobre acesso no campo, pensamos muito na extensão rural. E nesse sentido, quais são as políticas públicas que o relatório recomenda para aprimorar a extensão rural, não somente para o conhecimento de direitos, mas também ao acesso a recursos que são benéficos para a população rural, como tecnologia, como acesso a crédito, por exemplo? Gabriel, o relatório ele aborda que, embora a gente perceba, né, um certo sucesso, né, na redução das disparidades de gênero no acesso digital e financeiro, o progresso na redução da melhoria das disparidades, ele estagnou. A pandemia do Covid-19, ela também influenciou nessa disparidade, né? A gente globalmente pode ver, através do relatório, que 22% das mulheres nos segmentos fora da agricultura perderam seus empregos no primeiro ano da pandemia, em comparação com 2%
dos homens. Isso reflete justamente na insegurança alimentar dessas mulheres, que foi aumentada rapidamente durante a pandemia e elas ainda passam, né, por esse tipo de situação, e que elas também tiveram que assumir mais responsabilidades e cuidados, e que resultou que algumas meninas faltavam às escolas do que os meninos, porque tinham mais compromissos domésticos mais para serem cumpridos. Então, quando a gente fala de acesso à informação, acesso à assistência técnica e extensão rural, é justamente para rever esse quadro. Se as mulheres rurais, elas conseguem esse tipo, né, de acesso, esse tipo de garantia, elas conseguem trabalhar de forma mais apropriada e isso garante, então, uma melhor segurança alimentar e nutricional para ela e suas famílias. Então, você está dizendo que a condição que essas mulheres vivem como chefes de família, por terem a responsabilidade de cuidar dos seus familiares, em torno faz que os seus empregadores, vamos dizer, as veem como desfavoráveis para o trabalho rural. É isso? É basicamente isso, Gabriel. Na verdade, o que acontece é que muitas vezes, né, o trabalho das mulheres, principalmente o trabalho doméstico, os cuidados que ela tem com a família, com a sociedade, eles não são nem reconhecidos e nem remunerados. E isso causa, sim, uma certa discriminação na hora, né, de serem contratadas como empregadas dos sistemas agroalimentares. Certo. Então a gente tem que pensar muito na reformulação de uma extensão rural, também como os investimentos na infraestrutura e no pensamento, né, de como ajudar as mulheres no campo, que são a maioria, né, que estão trabalhando nas lavouras de vários países da América Latina e no Caribe. Nesse sentido, o relatório também aponta que o investimento principalmente na igualdade das mulheres em sistemas agroalimentares, pode impulsionar a economia global, principalmente em US$ 1 trilhão, e reduzir a insegurança alimentar. Então, realmente, a gente está falando sobre o repensar das políticas públicas, de como essas mulheres são abordadas, é isso? Exatamente. Quando né, todos os governos, todas as organizações, elas se voltarem, né, a pensar, a estruturar políticas, programas e ações que dê acesso a essas mulheres a treinamentos, a crédito, a ferramentas fundamentais, que são elas terra, fertilizante, sistemas de irrigação, acesso à água, acesso à cidadania, acesso à segurança, né? Tudo isso vai fazer com que haja esse diferencial no campo. E só assim a gente vai conseguir impulsionar, então, essa economia global para atingir, né, até US$ 1 trilhão ao ano e garantir que não haja, né, insegurança alimentar para cerca de 45 milhões de pessoas no mundo. Úrsula, estamos chegando no final do programa, infelizmente, e eu queria te perguntar exatamente quais são as recomendações abordadas no relatório e na questão da formulação de políticas públicas voltadas a essas mulheres, na tomada de decisões e talvez nas lacunas que sempre são ausentes, né, quando a gente pensa em como ajudar essas mulheres no campo, como providenciar os serviços necessários para que elas possam ter os mesmos acessos que os homens têm no campo hoje em dia. Gabriel, além, né, de tudo que a gente já conversou um pouco, de assegurar, né,
essas principais políticas públicas mais igualitárias, é preciso também envolver essas mulheres nos processos decisórios. As mulheres precisam também receber informações, capacitações, empoderamento para que elas também estejam, né, nesses espaços de decisão e de promoção de políticas públicas, para que elas possam levar todo o seu olhar, todo o seu conhecimento, seja ele mais juvenil, né, das jovens rurais, como também os outros conhecimentos das mulheres mais tradicionais, mulheres mais antigas. O relatório aponta também que é muito importante que a gente trabalhe durante, né, esse processo de formulação de políticas públicas com coletivos de mulheres, com associações, porque isso faz, de fato, com que essas mulheres se percebam como parte do processo, né? Além disso, esses coletivos, essas associações, eles são esses espaços que as mulheres conseguem ali ser provedoras, né? O que aumenta a resiliência. Úrsula, a gente está chegando aí, de fato, do fim do programa. Eu queria te perguntar quais são as recomendações dadas nesse relatório para os governos federais, municipais, vamos dizer, de todo mundo, né? Quais são as principais indicações que eles precisam tomar para mudar essa realidade no campo? Tá. Aos governos, a mensagem é bem clara. Agora, é fundamental que a gente monitore e acelere esses processos em direção à igualdade de gênero nos sistemas agroalimentares. Porque sistemas agroalimentares eficientes, inclusivos, resilientes e sustentáveis dependem do empoderamento de todas as mulheres e da igualdade de gênero. As mulheres, Gabriel, elas sempre trabalharam nos sistemas agroalimentares. Agora chegou a hora da gente dar voz e fazermos sistemas agroalimentares de fato funcionarem para essas mulheres que permanecem no campo. Fantástico. Úrsula Zacarias, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro América. A gente fica com o recado aqui, recado dado para os governos, para os tomadores de decisão, mas também para um engajamento maior na sociedade civil para que tenhamos uma sociedade mais igualitária. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigada, Gabriel. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. O Agro América fica por aqui. Eu te aguardo no nosso próximo programa. Até mais.